Bom dia, amigos e amigas do canal Dica de hoje. Meu nome é Daniel Nigri, hoje são 2 de janeiro de 2017, já no ano novo. Espero que todos tenham tido um feliz ano novo e que tenham aproveitado bastante, que tenham recarregado as energias para que a gente ganhe junto com as dicas dinheiro no próximo não, agora já nesse ano de 2017. Vamos falar hoje sobre distribuidoras de energia e eu não vou falar muito antes porque hoje vai ter bastante slide e vamos lá, gente. Primeiro, para a gente ficar na mesma página, como eu gosto de começar sempre do início, vamos falar o seguinte: no setor de energia a gente tem 3 segmentos. A gente tem as geradoras de energia, as transmissoras de energia e as distribuidoras de energia. A gente vai ver que esse setor aqui de distribuição de energia, que é o que a gente vai analisar hoje, tem muitas dificuldades para gerar caixa e para gerar um EBITDA alto. Tá? Enquanto isso, a gente vai ver que as geradoras de energia, porque várias das distribuidoras têm uma parte de geração e de transmissão, que tem um EBITDA muito melhor. Tá? Então, a gente tem as geradoras de energia, elas geram energia, né, como se elas produzissem energia por qualquer meio, pode ser eólico, hidrelétrico, termoelétrico. Elas transmitem pelas redes para as transmissoras de energia e essas transmissoras transmitem para as distribuidoras de energia, que aí vão levar para as residências, para o comércio, para pequenas indústrias. As geradoras de energia também podem vender a energia excedente no mercado livre de energia, pelo preço de mercado, ou fazer contratos com clientes cativos. São clientes muito grandes. A gente vai ver que essas 3 empresas que nós vamos analisar hoje, CEMIG, Energias do Brasil e Copel, elas têm, além da distribuição, geração de energia também. Bom, CEMIG, vamos ver aqui a divisão de resultados. Aqui em cima, essa primeira parte aqui é a CEMIG distribuidora. A gente vê que a CEMIG teve uma queda aqui da receita líquida e a gente vê que a receita líquida praticamente tudo é despesa operacional, custos mais despesas operacionais, tá? Estão somados aqui. O resultado operacional é praticamente zero, é muito pequeno o resultado operacional, gerou até prejuízo líquido nos 9 meses de 2016 na distribuidora. E a gente vê aqui que na geradora é o oposto, né? Ela tem apenas, né, tem um valor menor de receita em relação à distribuidora, mas ela consegue gerar lucro e consegue gerar um EBITDA até certo ponto alto, mas bem menor do que o que era 2015 e menor do que o que era 2014. As mudanças de regra no setor de distribuição feitas a partir de 2014 complicou muito o setor, tá? Aquelas mudanças de regra que deram aquele desconto para as distribuidoras, aí somou com um período grande sem chuvas e complicou muito as distribuidoras até hoje. Você vê que elas estão com a margem muito apertada, algumas tendo até prejuízo. Algumas, vocês vão ver que aqui no nosso vídeo tem mesmo, dando prejuízo, inclusive na parte de distribuição. Aqui é o total, é o consolidado. A principal causa aqui da receita ter diminuído é porque esse ano, como choveu mais, o valor da receita, o valor da energia foi menor mesmo. Você vai ver que de todas elas diminuiu, tanto a receita líquida quanto os custos. Mas a questão é aqui a última linha e o EBITDA principalmente. Por que eu estou batendo muito na tecla do EBITDA? Porque vários indicadores financeiros que a ANEEL cobra, porque é um mercado muito regulado, pedem sempre em relação ao EBITDA. Então, é muito importante esse indicador aqui no mercado, no setor elétrico. E essa parte aqui de cima de receitas financeiras, eu estou colocando para a gente entrar agora em dívidas. Por quê? Você vê que as despesas financeiras de CEMIG cresceram 15% e as receitas zero. Tá vendo? No terceiro trimestre, inclusive, teve uma redução de 26%
das receitas financeiras e um acréscimo de despesas financeiras de 10%. A gente vai ver como está a dívida da CEMIG. Aqui a dívida da geradora, né, só a CEMIG GT, geradora e transmissora. Prazo médio de dívida 1,6 anos, um tempo muito curto. A gente vê que a maior parte da dívida está concentrada ainda em 2016 e já em 2017 e 2018 um pouco. Então é um prazo bem curto. A gente vê que ela está cada vez mais alavancada, ela tinha 1,15 do EBITDA, a dívida líquida sobre EBITDA, que a gente já viu lá no vídeo sobre dívidas. E hoje é 3,3, eu estou falando de um ano só, setembro de 2015 contra setembro de 2016. A gente vê que de 2013 para cá, o custo da dívida subiu de 10,76% para 15,41%. E é uma situação complicada e a gente vai ver que a distribuidora é uma situação, às vezes, até mais complicada. 16,46% de custo, 6,59% de alavancagem, 65% de capital de terceiros contra 35% de capital próprio. Vocês já devem ter visto aí, quem procura muita debênture, que existe uma debênture, por exemplo, CEMIG, que paga 10% mais IPCA. Entendeu? É por isso, o custo da dívida de CEMIG está muito alto. O rating da empresa não é bom, então ela só consegue emitir dívida muito curta, dívida 2017, 2018, e com um custo muito alto, você vê 10% mais IPCA, porque as agências de risco estão botando um rating muito curto na CEMIG, botando um rating difícil, entendeu? Vamos agora passar para Energias do Brasil, EMBRE 3, que está aqui de uma forma até mais fácil de ver. A gente tem aqui já a geração, a distribuição e o consolidado. E aí a gente tem aqui que na geração a gente teve um aumento do lucro líquido, tá? No exercício diferente de CEMIG, que teve uma queda. A gente tem na distribuição uma alta do EBITDA e uma alta do lucro também, mesmo com a queda da receita. Você vê que todas elas têm queda da receita e queda dos custos, tá? Esses gastos não gerenciáveis é o custo do produto vendido, é quanto eles compram a energia, que não é gerenciável, é pelo mercado. E aqui, consolidado é a soma de tudo. A gente vê que o lucro reduziu, porque esse item todo aqui, consolidado, considera eliminação intragrupo, então não é a soma exata desses valores aqui. Bom, é isso, em relação a EMBRE. Aqui a gente vê a EMBRE 3 distribuidora, ela é dividida basicamente em duas distribuidoras, tem a EDP Bandeirante e a EDP Excelsa. A gente vê de novo que as duas diminuíram receita e diminuíram gastos, tá? A gente vê aqui que o lucro líquido da EDP Bandeirante diminuiu e que o lucro líquido da EDP Excelsa subiu, principalmente porque aqui já teve o reajuste tarifário e na EDP Bandeirante é só em outubro. Então, quer dizer, só vai entrar no quarto trimestre. Então, aqui pegou o pior trimestre da EDP Bandeirante. O pior 9 meses, o pior é esse, tá? Quer dizer, agora a tendência é que suba aqui a receita líquida e aí aqui deu uma virada aqui, uma melhorada. E a gente tem aqui o total da distribuição. Vocês veem que a Energias do Brasil é uma empresa que é um pouco mais bem conceituada, ela opera múltiplos um pouco maiores, ela já chegou a operar inclusive a uma vez o valor patrimonial, porque ela inclusive na distribuição ela consegue dar um resultado positivo. Vocês estão vendo? Enquanto CEMIG, por exemplo, não consegue, enquanto Copel vocês vão ver que também não consegue.
E aí vamos falar sobre dívidas também, igual a gente falou sobre CEMIG. Eu aqui só estou falando de dívidas e dessa questão da geração e de distribuição. E aí, dívidas, a gente vai ver que a dívida bruta dela, 5,8 bilhões, apenas 1 bilhão de curto prazo contra 4 bilhões e 700 de longo prazo. A gente vê que enquanto CEMIG tinha uma dívida de 1,6 anos e na outra 3,1, a gente tem que a consolidada de 3,27 anos. A gente tem aqui que o custo da dívida é 13,69% contra aqueles 15 ou 16 de CEMIG. Então, quer dizer, é uma empresa que tem... Por que ela consegue captar dívida mais barato? Ela tem 2 bilhões e meio de caixa, ela não tem tanta dívida de curto prazo, ela tem uma dívida líquida sobre EBITDA de só 1,3 vezes. Ó, como é que é muito mais saudável esse cronograma de vencimento de dívida do que aquele de CEMIG, que era tudo concentrado agora. Ó, enquanto CEMIG tinha uma grande parcela em 2016 e 2017, ó, aqui existe 1 bilhão e meio, ó, que já é suficiente, só com o dinheiro que ela tem em caixa, ela paga 2016 e 2017 todos os dívidas. E vamos entrar agora em Copel. Copel, tá, que é uma empresa que eu tenho na carteira, nem tanto pelos resultados dela, mas pela simetria que ela tem, pelo fato dela estar muito barata, muito aquém dos múltiplos dela. Vocês vão ver que Copel, por exemplo, ela está operando mais barato do que CEMIG e ela tem resultados melhores, entenderam? Então vamos lá, esse aqui é o consolidado de Copel. A gente tem aqui uma receita que diminuiu também, como a gente já viu. Tá? A gente vê aqui que o resultado operacional está maior. Aqui não tem os custos nesse gráfico, mas se o resultado operacional está melhor é porque os custos reduziram mais do que as receitas. A gente tem aqui um lucro líquido de 1 bilhão contra 863 milhões anterior. A gente tem um lucro por ação de R$ 3,80. A gente tem o EBITDA de 2 bilhões e meio contra 9,600. A gente tem mais de 25% de EBITDA, aqui ó, 25,8% de EBITDA e 10% de margem líquida. Tá? Eu acho bem interessante, mas a ação caiu muito por causa disso aqui. Terceiro trimestre de 2016, receita operacional líquida caiu muito e a margem líquida veio zero porque ela deu prejuízo. Ó, lucro líquido menos 75 bilhões. Mesmo assim, no 9 meses ainda é acima. Tá? E aqui a gente tem dividido, como eu fiz nas outras. A gente vê aqui a receita de geração de energia, 3 bilhões de receita, a receita subiu na geração de energia, existe muito investimento sendo feito por Copel, você vê que a Copel não diminuiu porque ela começou a gerar mais energia, ela está vendendo mais, tem mais transmissora para ficar pronta em 2017, e a gente vai ver que está começando a ter uma dívida que pode ficar perigosa por causa desses muito investimentos. O resultado operacional é que subiu 65% acima do resultado da receita líquida. O lucro líquido subiu 48% acima da receita líquida. Então, quer dizer, a parte de geração de energia ela está ótima de Copel. Ela gera praticamente, talvez até todo, ó, 1 bilhão de lucro líquido na geração contra 1 bilhão de lucro líquido total. Então, quer dizer, geração gera todo o lucro de Copel hoje. Então, quer dizer, hoje em dia a Copel ela distribui para poder gerar. A geração de energia que é o principal de Copel. E aqui embaixo a gente tem a distribuidora. A gente vê que a distribuidora dá prejuízo, ó, lucro líquido menos 230 milhões. E o EBITDA também negativo, menos 109 milhões, tá? Que era positivo no ano passado. Com a queda aqui da receita, a queda dos custos foi menor do que a queda da receita. Então a gente vê que ela tem um problema sério na distribuição de energia.
E aqui eu coloquei a própria dívida, como a gente vê antes. Aqui a gente tem a dívida líquida. Olha como cresceu a dívida líquida de 1 bilhão para 8 bilhões agora, de 2012 para 2016. Mesmo assim, ela ainda representa 56% a dívida bruta do valor patrimonial. O valor patrimonial é 15, alguma coisa de bilhões e tem 8 bilhões e 700 milhões de dívida bruta. Então ainda é 56%, eu ainda considero saudável. Se chegar em 75%, eu acho que eu reduzo um pouco a minha posição, mesmo eu achando ela uma empresa boa, tá? E aqui a gente tem a dívida líquida sobre o EBITDA, 2,4 e 2, considerando ou não considerando os avais e garantias e equivalência patrimonial. Aqui a gente tem também o cronograma de dívidas. A gente vê que ela tem ainda bastante para agora no curto prazo, nos próximos 12 meses, mas nada comparável, por exemplo, com o CEMIG. A gente vê que os números de energia do Brasil são melhores do que os de Copel, mas a gente vai entender o porquê que ela não é escolhida. E agora eu vou entrar aqui numa parte de indicadores operacionais, tá? E por que eu vou entrar isso? Tá? A princípio isso aí não mudaria nada. Até que no dia 29 de novembro agora, o último de 2016, foi editada uma lei no Diário Oficial da União que mostra isso aqui. Na ocorrência de descumprimento do critério de eficiência com relação à continuidade do serviço por 2 anos consecutivos ou por 3 vezes em 5 anos, contados a partir do ano civil subsequente à data de celebração do contrato de concessão, não sei o que lá, a concessionária fica proibida de realizar distribuição de dividendos ou pagamento de juros sobre capital próprio quando esses valores, isoladamente ou em conjunto, superarem 25% do lucro líquido diminuído ou acrescido dos seguintes valores. E aí continua, tá? É uma resolução grande, mas mostra depois que os critérios de eficiência são o DEC e o FEC. Então, quer dizer, se as empresas ficarem 2 anos consecutivos tendo DEC ou FEC diferentes, tendo DEC ou FEC maior do que o permitido na meta da ANEEL, ela só vai poder distribuir 25% de dividendos. Então, a pessoa que investe para dividendo, ela vai ter que ficar ligada nisso. E se uma empresa ela não cumprir o DEC ou FEC em um ano, vai ter uma pressão sobre a ação se ela vai conseguir cumprir no segundo ano, porque aí o dividendo iria reduzir drasticamente. Entendeu? Copel não, porque Copel ela já distribui perto do mínimo, então eu acho que não mudaria muito. Então aqui a gente tem, por exemplo, de Energias do Brasil, só para a gente ter uma ideia. Ó, da EDP Bandeirante a 8,61, hoje ele está em 9,25, ela não está fazendo. A meta do FEC é 7,15, da EDP Bandeirante ela está fazendo 5,65. Da Excelsior 9,93, a meta ela está fazendo 9,21, está dentro. 7,65 ela está fazendo a meta 5,59. Na Copel 7,85 de DEC, 5,23 de FEC, ela está fazendo os dois. E CEMIG, a gente vê aqui, tá? Ela prefere colocar mês a mês. A gente vê que em dezembro de 2015 ela teve um DEC de 11,5 e a meta era 11,3. O FEC ela fez tranquilo, 5,9 contra 8. Só eu acabei não falando, tá? O DEC é duração equivalente de interrupção. Indica o número de horas que as unidades consumidoras ficam sem energia elétrica durante um determinado período. E o FEC é quantas vezes, em média, as unidades consumidoras sofrem interrupção. São indicadores que, na prática, eles esperam que melhore o serviço das distribuidoras. Caso contrário, elas vão sofrer sanções. Além das multas, uma delas é essa. Eu não sei se passou uma lei que elas poderiam perder a concessão também se elas ficassem consecutivamente não conseguindo
cumprir o DEC e o FEC estabelecido na meta. E aqui vamos fazer uma comparação rápida entre todas elas, tá? Só para a gente deixar claro algumas coisas que eu falei no vídeo. A gente tem o preço atual aqui de Energias do Brasil 13,40, Copel 19,08, Cemig 7,71. Lucro atual por ação. Energias do Brasil 1,95, e aqui eu estou pegando o quarto trimestre de 2015 mais os 9 meses desse ano. E aqui a mesma coisa em todos. Copel 5,3342. Eu não imagino que vai chegar nesse valor. Eu acho que deve vir aí uns 4,50, 4,60. E Cemig 0,75. Valor patrimonial por ação 15,78, 57 e 11. Aí a gente tem aqui alguns indicadores. Preço sobre lucro. A gente vê que o da Copel é o menor de todos. Tá? Quer dizer que em 3 anos, mesmo se aqui for 4,5, seria 4, alguma coisa. Seria o menor de todos de qualquer forma. A gente teria aqui que em 4 anos desse lucro atual, o Copel já pagaria o valor atual dela. Tá? E aí é que eu mostro a simetria, entendeu? É uma empresa que eu tenho ação por causa da simetria dela, e não tanto por causa dos indicadores em si, da evolução dela ser uma empresa de vanguarda no setor, etc. A gente vê que Cemig aqui ela opera hoje com um preço sobre lucro de 10,25, principalmente porque o lucro dela caiu muito. O lucro há um ano atrás era R$ 2,00 e pouco aqui. E a gente vê que o preço da ação caiu demais. Eu vejo pouca chance de Copel cair o preço demais, como a gente viu em Cemig. Por quê? Porque ela já está com preço sobre lucro muito baixo e a gente já está com preço sobre valor patrimonial muito baixo. A gente tem Energia do Brasil 0,85, Copel 0,33, Cemig 0,68. O que eu sempre mostro nos vídeos, tá, gente, é que não existe uma empresa certa. Tipo, para o meu perfil, a Copel é certa. Uma pessoa que quer menos risco, talvez a Energias do Brasil seja mais certa. Entendeu? Então, eu não estou querendo aqui mostrar que é importante comprar essa ou essa, porque eu estou comprado, porque eu quero ver se faz volume, não tem nada disso, entendeu? É importante a pessoa olhar para si, ver o que é melhor para ela, ver como ela se sente melhor e operar dessa forma. Uma pessoa que queira mais risco, às vezes CEMIG é melhor. A gente tem aqui o retorno sobre o patrimônio líquido. A gente tem 12,4% de Energias do Brasil, como a gente viu, ela consegue gerar retorno, inclusive na distribuição. Copel 9,42%, Cemig apenas 6,6%. E a gente tem aqui o dividendo por ação. Ó, a gente tem que Energias do Brasil gerou 0,63%. É importante a gente comparar com lucro, 1,95%. Quer dizer, é um número que ainda deixa um lucro suficiente para investimentos, para tudo. Copel 1,13 contra 5,33, mesma coisa. E Cemig 0,64 contra 0,75. Se você analisar bem Cemig, você vai ver que como ela tem uma posição muito grande em Taesa, que é uma empresa que distribui muito dividendo, ela acaba repassando, né? Ela pega o dividendo de Taesa e distribui para os acionistas dela. Entendeu? Ela acaba fazendo muito isso, porque ela recebe muito dividendo. Mas vamos ver como é que fica. Bom, gente, desculpa aí ter avançado muito no tempo. Eu achei importante fazer essa última página aqui bem explicada, mostrar bem isso. Como Copel eu vejo que ela está descontada, como eu vejo, por exemplo, que ela é melhor do que Cemig nos indicadores, mas ela é mais barata do que Cemig. E eu acredito que ela tenha esse potencial para ir buscar pelo menos esse preço sobre valor patrimonial de 0,68, se a economia melhorar até um pouco mais, eu tinha falado 0,80, por exemplo. E agradecer aí a todos por estarem acompanhando o canal, por estarem vendo, por estarem pegando essas dicas, por estarem aprendendo. Tá? Se tiver mais gente que comece a entrar nos sites para procurar informação, eu vou ficar muito feliz.
porque esse é o objetivo principal do canal, é fazer as pessoas se mexerem, fazer as pessoas quererem procurar, buscar a informação e não ter a informação já mastigada, não quererem apenas assim, aquela coisa, o que que eu compro hoje? Aí compra. O que que eu compro hoje? Aí compra, entendeu? Eu quero que as pessoas pensem. O importante é isso, sempre. Então tá, gente, valeu aí. Começando o ano novo. Boa noite, bons negócios para vocês. Abraços.